Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos concluir a nossa releitura de O Pêndulo de Foucault, de Umberto Eco, autor italiano que fez essa epopeia das teorias da conspiração. Inclusive fazendo aquele link ao Cemitério de Praga, que nós já lemos, fizemos aqui no canal, vários trechos do Cemitério de Praga. Você pode fazer as ligações, entre o nome da Rosa, que fala da Idade Média, a dos Templários, o Cemitério de Praga, que vai falar do século XIX, e o Pêndulo de Foucault, que é meados do século XX. Então você pode fazer a ligação desses três livros do universo do Umberto Eco, que é a inspiração clara para aqueles clássicos das mirabolâncias conspiratórias do Dan Brown, o Código da Vinci, etc., que também tem a mesma coisa, os Templários, Illuminati, etc. Então essas misturas de conspiratórias. Então aqui, nesse livro, a gente viu até ali no meado do século, virada do século XIV, o fim dos Templários. Então tem o fim dos Templários, e aí na grande conspiração deles aqui existe uma ligação das sociedades secretas, ao longo da história, passando de grupo em grupo, e é uma grande verdade que está esfacelada entre esses vários grupos. Ou seja, você tem ali no século XIV, 1300 e pouco, o fim dos Templários, só que não acabou os Templários. A ideia não acabou os Templários, eles se camuflaram e até desejaram esse fim, para poder atuar nas sombras da história, os bastidores da notícia. Então esses Templários ficaram passando de grupo em grupo. E aí tem até uma disposição aqui de um gráfico de como seriam essas sociedades ao longo da história. Nós já vimos da página 400 e pouco, tem esses grupos. E aí havia um problema, eles levantaram esse problema aqui, mas espera aí, e como é que seria esses grupos se encontrar em certas datas, sendo que houve mudança de calendário, Na Europa teve a mudança de calendário em 1582, com a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano. Então alguns dias foram cancelados, teve mudança, alguns países acataram antes, outros foram, Pra você ter ideia, a Rússia só acatou esse calendário gregoriano no século XX, em 1918, depois da Revolução Russa. E a China só adotou lá na Revolução Comunista, em 1949. Então, você vê a diferença de calendários, E na Europa também tem essas mudanças de calendário, Então, será que eles se desencontraram? Então, se eles se desencontraram, então esses manifestos Rosa Cruz seria uma forma de falar, nós estamos aqui, precisamos reunir nossos grupos. Então, como os manifestos Rosa Cruz surgiram no início de 1600, o século XVII. Então, durante esse tempo todo, nesses 3 séculos, os Templários ficaram ocultos, Ficaram articulando nos bastidores. E aí lançaram os manifestos, dos Rosa Cruz lá no século XVII para chamar atenção. E a partir desses manifestos começaram a surgir os grupos que lá no século XVIII vai começar a formar as maçonarias, Vários grupos de maçonarias, a gente viu lá o martinismo, vários grupos, que são fragmentados com vários rituais, o ritual reformado escocês, ritual mais ligado ao dito, o ritual do Templo de Salomão. Outros falam que não, isso é um ritual do Antigo Egito, Então tem vários tipos de ritual. E aí esses grupos teriam desencontrado lá no século XVI por causa da mudança de calendário, que o Papa fez essa mudança, E aí os países foram acatando em épocas diferentes. Então os grupos que são de vários países, um grupo francês, um grupo alemão, um grupo russo, eles não conseguiram, com a mudança de data, eles não conseguiram mais se encontrar. Essa seria uma hipótese. E os amigos continuam articulando o plano. Mas, peraí, o plano existe? Será que existe as sociedades mesmo? Ou é tudo uma ideia? Depois a gente vai ver que o Belpo, o Jacobo Belpo, estava lá bolando o plano. Então ele fala, é preciso inventar o plano. Se não existe o plano, vamos inventar. E o caso é que eles inventaram um plano. A gente sabe que ele inventou o plano, enrolaram para apresentar o plano aqui. Mas eles inventaram o plano e acontece que os conspiradores de plantão acreditaram que o plano existe, Então vamos adiantar a história. Então basicamente acontece isso. Então o calendário gregoriano, que vai ser uma possibilidade de desencontro dessas várias tribos esotéricas aqui, que não se encontraram, todas elas ligadas aos Templários, A ideia é que os Templários foram extintos enquanto ordem, a ordem do Templo, mas continuaram em vários países com outros nomes, Inclusive até nos sacos jesuítas também, Depois vão tentar colocar os jesuítas. Só não conseguiram colocar os judeus, Porque aí pergunta para o Diota Levi, Que até está passando mal, nessa altura da história está passando mal já o Diota Levi, porque os judeus estão na conspiração, Ou seja, esses judeus estariam, E aí eles ainda questão dos protocolos, Os protocolos do sábio de Sião, Tem umas páginas aqui que fazem um link total com
o Cemitério de Praga, inclusive fazendo referência ao episódio do Cemitério de Praga. Aqui é uma coisa passando, é um capítulo, né? Que aí ele vai desenvolver toda essa questão lá no Cemitério de Praga, que nós já lemos, né? Então é interessante, o Cemitério de Praga seria um capítulo desse Pedro de Foucault, não é isso? Então ele pegou um capítulo aqui e deu uma ampliada com o material que ele tinha para esse livro, né? E aí ele fez o Cemitério de Praga, né? Muito bem, então ele vai colocando aqui várias questões, inclusive, por exemplo, a questão da Terra Oca, né? A Terra Oca, sei que a Terra é oca, o vitriol, a Agartha, né? Que é a capital da Terra Oca, a capital. Então a Agartha seria essa cidade, né, especial, assim, no centro da Terra, né? Onde estariam os senhores do mundo, né? Será que é a capital dos senhores do mundo? Quem tem esse poder, né? Que todos estão perseguindo. Então ainda até a questão do Júlio Verne, né? O Júlio Verne fez lá a viagem ao centro da Terra, né? Que o pessoal entra num vulcão e sai no centro da Terra, que tem outro mundo lá embaixo, né? Então tem essa teoria da Hollow Earth, né? Hollow Earth seria a Terra Oca. E aí a ideia é enxertar o máximo de teorias conspiratórias possíveis, ocultistas, herméticas. E o senhor Garamonte está adorando, né? O senhor Garamonte está adorando porque ele está vendo que essas coleções de esotéricos, de ocultismo, está rendendo, né? Então ele está falando, não, vamos fazer mais, achem mais teorias, misturem mais teorias aí. E aí eles começam a colocar os jesuítas, mas o Giotto Levi não quer colocar os judeus na história, né? E aí começa a colocar assim, então, e quem sabe não tem esoterismo, está lá no meio dos nazis, né? Os nazis também têm esoterismo. Aí começa a falar que o Adolfo também tinha ligação com a sociedade Thule, né? Que aí ele também era adepto da Terra Oca. Então eles começam a fazer aqui toda a mistura de teorias, né? as mais mirabolantes, para a imensa paródia, né? Chega um tempo do livro aqui que ele fica imensamente histórico, imensamente paródico, imensamente enciclopédico, e a história para um pouco, né? Esse trecho ali dá uma parada na história, porque ele apresenta muita teoria, e o único personagem que destaca aqui é aquele personagem lá que você acha que é o Saint-Germain, né? É um carinha lá, o Aglier, né? Que começa a falar um monte de história, assim, como se tivesse visto, começa a ser um expert em maçonaria, histórias ocultas, né? E aí você começa a imaginar, será que esse cara é o Saint-Germain, disfarçado, né? Será que ele descobriu o elixir da longa vida? É o único personagem que vai rendendo. E aí vai ter os núcleos, né? Os núcleos de história, em que o Giotto Levi vai ficar um pouco, né, à parte, porque realmente ele vai ficar, né, em estafa nervosa total, gastrite total, vai ficar até acamado. E o Belpo, né, o Belpo vai se envolver lá com as questões amorosas e tal, desconfia do Aglier, né, que esse Saint-Germain, será que é esse Saint-Germain? Muito bem, aí a gente descobre então que o Belpo, né, Jacobo inventou o plano, né, lá na página, no 101, capítulo 101, na página 502, está lá, não, inventar o plano, né? E aí, mas só que assim, quando ele está lá, todo mundo assim, empolgado com o plano, aí a Lia, que é, né, no caso aqui, está convivendo amorosamente com o Casaubon, vai começar a ler essas listas, né, que eles estão levantando lá das datas, né, aquela famosa lista que eles encontraram, e começa a descobrir que lá, não, isso é um rol de roupa suja, né? A lista foi encontrada não é a lista de datas, não é a lista de local, é a lista de itens, né? E ela fala assim, essa lista aqui é de uma região de comerciantes, né? Então aqui é apenas uma lista de compras, né? Então, mas aqui eles não acreditam, né? Eles não acreditam e não tem mais como desmentir, porque o resto dos conspiradores já estão acreditando nesse plano, né? Um plano em que o Belpo inventou, né? E eles começaram a agregar essas várias ideias e o pessoal começou a acreditar. E veja só, por isso o Belpo passa a ser perseguido, né? Então ele deixa tudo anotado lá nos arquivos, que depois do final do romance, né, o Casaubon vai lá ter acesso, né? Ele tem acesso antes de viajar, que ele vai lembrando desses arquivos, e quando ele volta da viagem. A viagem aonde? Ao clímax da história, que é o início da história, que é lá onde está o pêndulo de Foucault, né? O pêndulo oscilando, não é isso? Então ele vai lá na Saint-Martin, né? Saint-Martin, uma catedral lá, ou então a réplica desse pêndulo. Eles cismam que lá é que tem um mapa, ou seja, o pêndulo no dia tal vai assinalar o mapa, eles vão colocar um mapa lá, e o pêndulo vai oscilar sobre o mapa e vai mostrar onde fica o local do próximo encontro. Né, o próximo encontro, sem que tudo isso é uma ideia do Belpo, né, para poder movimentar a cena esotérica, vender mais livros, né? Ou seja, os caras bolaram um plano conspiratório, todo mundo do meio esotérico começou a acreditar no plano. E eles passaram a se tornar vítima do plano que eles mesmos inventaram, né? Então, aí, esses diabólicos que eram um tal mapa, né? Que tem vários esboços de mapas aqui no livro, inclusive tem até o mapa de Agartha, né? Que seria esse mundo, esse local do centro da Terra, né? Então, são mapas, são ideias que as pessoas têm. Inclusive os teosóficos também, né? Madame Blavatsky fala sobre isso. Então, a teoria da Terra Oca, né? Vocês podem dar uma averiguada, até aprender uma pesquisada aqui, ó.
a Hollow Earth, né? A teoria da Terra Oca, né? Então, se a Terra fosse oca, como é que você explicaria os campos magnéticos, né? Como é que você entraria num lugar, sairia em outro, né? Tipo lá no Júlio Verne, né? Então a ideia do Júlio Verne seria: os caras entraram lá no vulcão, lá na Islândia, saem pelo interior da Terra e saem lá na Itália, né? São expelidos por um vulcão lá na Itália, né? Então, essas teorias que estão em várias ficções, né, que seria de uma Terra oca, mas uma Terra oca não teria um campo magnético, porque é do magma da Terra, do movimento desses metais no interior da Terra, que geraria o campo eletromagnético da Terra, né? Muito bem, então é claro que tudo isso é uma forma paródica, né? Igual hoje em dia nós temos a Terra plana, né? Então a Terra oca aqui seria apenas uma paródia. Então, ou seja, todas as teorias vão se unindo, né? Ou seja, eles tentam manter o máximo possível de teorias ocultistas herméticas misturadas, né? É claro que uns não fazem o mínimo sentido com a outra, né? Essa é a Terra oca mesmo, essa é a Terra plana, etc. Muito bem, aí o Casalbon percebe que o Beelzebub sumiu, né? E que ele tem um encontro lá em Paris, né? Ou seja, será que o Beelzebub está em Paris? Será que ele pretende encontrar ele em Paris? Ele vai lá, que é o início do livro, né? Ou seja, ele vai lá na sala, fica escondido, né? Vendo se o Beelzebub aparece, só que quem aparece são os diabólicos lá, o Aglier e a galera dele, inclusive aprisionando, né, o Beelzebub, né? O Beelzebub lá. E aí começa todo um ritual lá, achando que isso vai marcar a data do encontro, né? Os últimos templários vão se encontrar, entre eles se imaginando os últimos, né? Que eles são os escolhidos para realizar um plano. E aí tem toda uma descrição de cerimônia que é alta paródia, assim como lá no Labar, né? Ou seja, nas profundezas do Huysman, é uma paródia de uma missa satânica lá dos livros do século XIX, né? Então é uma paródia, inclusive isso é explorado também no Cemitério de Praga, né? Essas paródias de paródia. O Cemitério de Praga é uma paródia, tem cenas aqui que é paródia de paródia, que é desses romances lá do século XIX, misturando ocultismo, cabala, hermético, né? Cabala aqui no sentido de intrigas, né? Não é a cabalá, a mística judaica, não, que aqui ele coloca um pouco disso, mas mistura, né? Esse é um símbolo aqui de cabalá, né? Mas quando a gente fala cabala assim no meio, né, do senso comum, é dessas intrigas, essas sociedades secretas, essas seitas, né? Aí, no entanto, gente, ele consegue fugir, né, desse ritual lá, que a gente não sabe como é que termina, porque a descrição é completamente desconectada, desfragmentada, surrealística, né? Será que o Beelzebub morreu nessa cerimônia? Mas aí ele vai tentar, né, ele foge de Paris, consegue voltar para a Itália, né, e vai lá na casa do Beelzebub para terminar de ler os arquivos. Ao longo da história a gente lê os arquivos do Beelzebub, né, que fala das memórias dele, né, dessa perseguição que ele tem por essas coisas ocultistas, a questão dele ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, os partigianos, né, como é que eles invadiram a resistência partigiana aos fascistas, né. E aí, é claro que tem a paródia dos fascistas aqui falando, né, que os nazis também tinham ligação com o ocultismo, né. Será que os nazis procuravam o interior da Terra, os nazis procuravam essa Agartha, né? Então tem toda essa questão mostrando que o fascismo é outra conspiração, né? Outra teoria conspiratória, e tirando o maior sarro com os fascistas aqui, né? Ou seja, os fascistas aqui, só que na verdade os fascistas lá são reais, né? Ou seja, é história mesmo. Os outros aqui, conspiradores, é uma paródia dessa história, né? É uma farsa dessa história. Porque a parte histórica, muitos desses dados realmente existem, mas os conspiradores só conhecem pedaços fragmentos dessas histórias, e tentam encaixar essas histórias, né? Tentam encaixar as histórias para ver se faz sentido, né? Então eu acho esse livro muito excessivo também, né? Muita informação, muita coisa que não se liga, né? Mas eu acho também de propósito, porque ele está mostrando assim, excesso de informação que a gente não consegue ligar, e a gente começa a simplificar demais e cria essas teorias de conspiração para tentar explicar e resumir, né, o mundo, né? Ou seja, resumir o mundo é uma forma de tentar explicar a complexidade do mundo. De repente o mundo é muito simples e nós só complicamos, né? Então muitas vezes a gente só complica a história, né? Fica colocando muitos dados, mas o que esses conspiradores esperam é um grande poder central. Será que seriam os globalistas? Será que seriam os Illuminati, né? Então a gente não sabe o que eles estão esperando, mas aí só tem a descrição assim, um tanto com a desconexa desse ritual, desse cerimonial lá no pêndulo, né? E aí ele foge para a Itália e só vai ler depois os finais, né, lamentar a possível, que a gente não sabe, né, se realmente foi a morte do Beelzebub. E o Jonathan Levi subiu da história, né? Acho que a última cena que a gente tem ele é acamado, né? Então, essa história, eu acho assim, tem altos e baixos do livro, né? O livro assim, ele não é perfeito, a coesão dele não é perfeita, né? Igual o Nome da Rosa. O Nome da Rosa, né, é mais concentrado, né? Que são poucos dias a narrativa. Mas aqui, como é um grande período histórico, né, eles vão ao longo do tempo, né, eles vão criando, aí você não sabe o que é invenção, o que é realmente histórico, né?
só pesquisando mesmo, né? Tem vários dados aqui que você pode pesquisar, vários dados realmente batem, outros podem ser invenção do autor, né? Então fica parecendo aqueles contos do Borges, né? Que você não sabe lá quais são as fontes que ele está inventando, né? Então é basicamente isso. Grato pela atenção, não deixem de ler e reler Pena de Foucault, ok?